Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Vamos lá? Hoje é dia 23/6. Então, a tia quer que vocês peguem a apostila, tá? Nós vamos trabalhar o grupo 4, as páginas 38 até a página 42. Então, eu quero que vocês coloquem a data lá no cantinho da página 38. E nós vamos trabalhar hoje um assunto novo, tá? Um assunto muito importante para vocês. O nome desse assunto é concordância verbal, ok? Mas, professor, o que seria concordância verbal? Quando nós usamos um verbo, ele deve aparecer de maneira a combinar com a pessoa ou com o objeto sobre quem se fala. Então, se for muito difícil memorizar essa palavra concordância verbal, vamos pensar que seria combinar o uso do verbo, tá? Com a pessoa ou com o objeto sobre quem se fala. Então, se eu tenho uma pessoa só, eu vou combinar o meu verbo relacionado a uma pessoa, tá? Então, quando é único, é singular, tá? A mesma coisa a gente faz com o objeto. Então, eu falo assim, ó, o apontador caiu no chão. Então, o objeto é um só, o apontador. Então, o meu verbo precisa concordar com ele, tá? Se fosse os apontadores, já seria plural e automaticamente eu teria que concordar com o objeto e o verbo estaria no plural. Os apontadores caíram no chão, ok? Então, resumo. Os verbos devem concordar em número, que seria singular ou plural. Então, toda vez que aparecer essa palavrinha na língua portuguesa, número significa singular ou plural. E pessoa? Pessoa, nós vamos estudar mais um pouquinho, são as pessoas verbais. Seria a primeira, segunda ou terceira, do singular ou do plural. Exemplo: o garoto falou a verdade. Sujeito é quem pratica a ação do verbo, tá? Então, eu sei que o meu verbo é falou, que vem do verbo falar. Quem é o sujeito? Quem falou a verdade? O garoto. Então, o garoto é o sujeito. Só que nós temos que transformar o garoto em uma pessoa, tá? O garoto, vamos pensar nos pronomes, seria eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Então, o garoto seria ele. E nós classificamos ele como a terceira pessoa do singular. Ok? Então, observação. O garoto está no singular e o verbo também está no singular. Então, aqui nós temos uma combinação. Nós temos uma concordância verbal. Por quê? O meu verbo está concordando com a pessoa, tá? Então, por exemplo, o garoto, terceira pessoa do singular, falou, está no singular, ok? Vamos relembrar as pessoas verbais.
Vamos relembrar as pessoas verbais. Vocês já aprenderam lá no terceiro ano quais são os pronomes pessoais, tá? Que nós chamamos de pessoas verbais. Eu tenho eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles, terceira pessoa do plural. Ok? Deixa eu voltar um pouquinho o slide, que ele foi muito rápido. Só um minutinho. Ok? Então, eu queria que vocês até copiassem essa parte do slide no caderno de vocês, que é muito importante, tá? Se a tia estivesse na sala de aula, a tia ia passar na lousa, tá bom? Bem coloridinho, para vocês aprenderem mesmo. Então, eu, toda vez que aparece uma frase e aparecer eu, significa que é a primeira pessoa do singular. Se for tu, segunda pessoa do singular. Se for ele, terceira pessoa do singular. Se for nós, primeira pessoa do plural. Se for vós, segunda pessoa do plural. E se for eles, terceira pessoa do plural. Ok? Olha só. Por exemplo, pode ser o que acontece muitas vezes, que uma frase ela não tenha nenhuma dessas palavrinhas no começo da frase. Só que nós temos que converter em pessoas, tá? Por exemplo, eu e a Isabela fomos ao supermercado. Vamos procurar a pessoa. Quem foi ao supermercado? Eu e a Isabela. Nós duas. Eu posso referir ao pronome nós, tá? Então, no caso, eu teria que circular, eu e Isabela, fazer uma nuvem, puxar uma flechinha e colocar como pessoa do verbo nós. Então, o meu verbo, ele teria que concordar com nós fomos ao supermercado. Ok? Por exemplo, o gato caiu do telhado. O gato, deixa eu procurar aqui qual pessoa que é. Ai, professora, não tenho gato, mas nós temos que converter. Quando eu falo o gato, eu não posso dizer eu caiu do telhado, tu caiu do telhado. Quando eu falo ele caiu do telhado, tá certinho. Então, o gato significa na conversão de pessoa ele, tá? Quando eu falo borracha, lápis, caneta, são objetos escolares. Vamos procurar agora o verbo. Ai, são, professora, são. É o verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Então, quando eu falo lápis, caneta, borracha, são objetos escolares, eu já encontrei o verbo são. Esse verbo, ele tem uma pessoa na frente dele, tá? Lápis, borracha, caneta, nós vamos converter estes objetos em uma pessoa. Qual seria? Eles. Tá? O eles pode ser eles ou elas, tá? O ele pode ser ele ou ela também, ok? A tia esqueceu de colocar aqui, mas do lado do ele, na terceira pessoa do singular, pode ser ela. E do lado de eles, pode ser elas, ok? No próximo slide, eu tenho outro exemplo.
As meninas são alegres. As meninas, qual pessoa que está, professora? As meninas se referem a elas. E elas se encontram na terceira pessoa do plural. Então, o meu verbo são está concordando com o sujeito, porque são está no plural, porque as meninas também está no plural, ok? Então, no nosso próximo exemplo, nós temos que encontrar a pessoa verbal. Eu tenho, o garoto encontrou a resposta. O garoto é o sujeito e vamos converter o garoto em pessoa verbal, ele. Então, nós temos o ele como a terceira pessoa do singular, ok? Brincos, colares e anéis são acessórios. Então, brincos, colares e anéis, vamos converter em pessoa, eles. Eles, terceira pessoa do plural. Espero que vocês estejam aprendendo. Outros exemplos. Nós somos felizes. Sujeito, nós, verbo somos. Então, nós somos felizes. Eu tenho o verbo ser, se referindo à primeira pessoa do plural, nós. Pessoa e número do verbo, primeira pessoa do plural, ok? Alguns objetos são perigosos. Sujeito, alguns objetos. Se refere a qual pessoa? Eles. Número, terceira pessoa do plural. Então, pessoa vai ser sempre primeira, segunda ou terceira. E número significa singular ou plural. Então, se fosse primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Aí começa de novo. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Vamos ler as orações a seguir. Maria estuda todos os dias. Maria significa a pessoa, ela. Sujeito Maria, verbo estuda, pessoa e número do verbo. Pessoa, terceira. Número, singular ou plural? Singular. Tá? Então, toda vez que aparecer no exercício pessoa, tem que lembrar. Ou vai ser primeira, segunda ou terceira. E toda vez que aparecer número, ou vai ser singular ou plural. O homem inventou a roda. Sujeito, o homem, convertendo em pessoa, ele. Verbo inventou. Qual pessoa está o ele? Terceira. Singular ou plural? Singular. Agora nós vamos lá na apostila, na página 38. Tá? O que faz o mundo girar? Muitas vezes, nós não paramos para pensar sobre como o mundo se modifica a cada minuto, a cada segundo. Neste exato momento, pode ter um cientista por aí criando algo novo, um remédio, um material, um objeto, um aparelho. Eles, os cientistas, passam boa parte do seu tempo pensando sobre como o mundo pode ficar ainda melhor e como as pessoas podem viver de maneira ainda mais confortável.
Alguns objetos são tão parte de nosso cotidiano que parece até estranho pensar que um dia eles não existiam para serem usados pelo homem. A roda, por exemplo. É quase impossível imaginar um mundo sem carro, sem avião, sem móveis com rodinhas, sem patins. Mas a verdade é que um dia nem a roda os homens usavam. Um dia, bem no passado, o homem inventou a roda e o transporte de objetos se tornou muito mais simples. E nós aproveitamos até hoje essa invenção. As ferramentas também são outro exemplo de invenção que hoje fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. Facas, martelos, tesouras e chaves de fenda facilitam o nosso cotidiano, mas um dia não eram usados pelo homem. E a comunicação, então, primeiro a prensa que permitiu as notícias serem espalhadas com muito mais rapidez. Depois, o telefone que revolucionou a forma de as pessoas se comunicarem. Elas passaram a poder se falar mesmo estando distantes uma das outras. Como se não bastasse, e hoje parece que não basta mesmo, veio a internet, que permitiu a comunicação sem fio. Isso tudo sem falar no vidro, que hoje reveste edifícios inteiros ou faz as lentes dos óculos de quem precisa ver o mundo com mais precisão. Ou então, que ajuda a fazer funcionar os microscópios, construindo as lentes deles, para que outros pesquisadores possam buscar outras novas invenções. Em seguida, nós temos um slide que tem alguns exemplos na apostila, ok? Nós não paramos para pensar. Então, a pessoa nós está combinando com o verbo parar. A gente não pode, falar nós não para pensar. Nós temos que combinar. O mundo se modifica a cada minuto. O mundo, singular. O verbo modifica, singular. Eles, os cientistas, passam, plural. Eles passam boa parte do seu tempo pensando. Em seguida, nós temos as atividades, ok? Então, vocês deverão fazer as atividades das páginas 40 até a 44. E a gente vai fazer a correção na nossa aula ao vivo. Então, na nossa aula ao vivo, eu vou corrigir os exercícios da Marie e as atividades de hoje, tá bom? Eu espero vocês. Beijo!